Fala, rapaziada, beleza? Então, meu nome é Renan Augusto, eu estou aqui com o. Danilo de Qual é o seu Barba. nome, mano? Grandíssimo. Porque não tem barba. Eu tenho um pouquinho, vai. Tenho um pouquinho. Dá pra mentir. Enfim, nós somos estudantes. Nós somos estudantes de economia. Eu estou no quinto e o Danilo está no sexto período da Exatamente. graduação. E a gente criou esse canal aqui para comentar algumas coisas sobre política e fazer aquela resenha Mac, né, o Danilo? Aquela resenha braba. Vamos começar então? Vamos Beleza, começar com a esse gente. vídeo. A gente vai fazer o nosso. Esse aqui, não sei se vai ser o primeiro vídeo lançado, mas esse aqui é a primeira gravação. E assim, como qualquer pessoa no YouTube atualmente, a gente vai farmar view no Jones Manuel, né? Claro. Óbvio. Ah, não, a pessoa que vai farmar view no Jorge Manuel tá muito desesperada, né? Já tá querendo arrumar problema com a rapaziada, mano. Tá, Com certeza, mano. vamos começar aqui então. Beleza. A esquerda radical e as eleições. Por que a unidade é tão difícil? Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a unidade da esquerda Pô, radical. com todo Por que respeito. é tão difícil? 1.5, né? 1.5, cadê? 1.25. Por Antes de mim, começar pode a botar botar o tema dois, do vídeo do mano. canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Na nossa lojinha, essa caneca tal, pode ter, não é. Eu posso falar Tá do aqui. formato centralismo democrático. Veja, eu participei de uma entrevista, né, de uma conversa no Três Irmãos Podcast, eu e Humberto Matos. E aí eu falei que eu gostaria de ser candidato a presidente em 2026 e que a gente vai estar pautando isso nos debates internos do PCBR. E aí é importante Mano, não tá nem no TSE, cara. esclarecer uma coisa: o PCBR ele funciona num formato de centralismo democrático que é o defendido por Lênin, né? Pode ter polêmica pública no partido, desde que isso não fira a unidade de ação. Então, no PCBR, não é proibido ter polêmica pública, desde que isso não fira a unidade de ação no partido. Então, Tá aí, eu Lenin, posso pode gravar falar vídeo pra publicamente internet. que o que eu defendo é isto e que é isso que eu vou defender na reunião. O que não pode acontecer é tirar da deliberação na reunião Nós nacional, estamos eu sobre sair revolução, mano. Da página 25. Papo reto. agitando contra a posição que foi tirada na reunião nacional, da direção nacional do partido, né? Então a gente está fazendo um debate no âmbito do PCBR sobre o que a gente vai fazer na eleição de 2026. E minha posição é pública, é conhecida e tal, e quando o partido tirar uma posição oficial, a gente vai saber. E aí, quando eu fiz esse debate, né, ele disse, ó, Mano, mas aí a parada é. Beleza. Ele fala a posição dele publicamente antes do partido. Ele tem o canal que agita os militantes do PCBR, que faz toda a propaganda, faz toda a parada de todo mundo que é militante do PCBR, é o canal do Jones. E ele acha que ele não tá influenciando radicalmente o debate pré-congresso. Tipo, caralho. Mano, deixa eu te perguntar. Hum. É... Fala uma coisa assim. Vamos ser sinceros, o Jorge Manuel é um intelectual. É, eu acho que Ele seja. é Ele é, doutor, ele é. pô, ele é doutor e tal, tem inúmeros artigos publicados. E não que isso signifique muita coisa, mas se a gente olha para a história do Brasil, cara, nenhum intelectual venceu para o cargo de presidente, assim. Cara, intelectual não ganha voto O no FHC, Brasil. pô, o FHC ele tinha uma Mano, ampla. Ele tinha artigo pra caraca sobre keynesianismo, sim, mano. cepalino. Sim. Mas, tipo assim, mano, o que. Porra, elegeu o FHC foi o desempenho dele como ministro da Economia, né? Ministro da Fazenda, sei lá. Você não acha não, mano? O Plano Real e É, tal. mas tá, mas pô, é que eu não vejo, eu vejo, não consigo ver o Jones sendo eleito nessa primeira eleição. Tá, vamos supor que ele consiga, tal, ai, bom, conseguir. Mano, não vai ser eleito, vai pegar capital político. Só. E olhe lá, mano, eu tenho dificuldade de ver ele, tipo, em debate público, assim, tipo, podendo debater na televisão e tal. Imagina tendo alguma chance palpável, tipo. Tipo assim, tu tá se referindo a ele ter espaço nessas mídias ou É, exatamente. ele sair bem?
Não, ele tem espaço. Eu acho que se ele estiver lá, ele sairia bem, mas ele não vai ter espaço. Tu já viu algum candidato comunista nesses debates de Globo, de tudo? Não tem, mano. Tá ligado? Eu gostaria de ser Mano, o candidato a Luciano Huck tá presidente. aí, velho. É, papo reto. Luciano Huck versus Jorge Manuel. Eu acho Tu necessário viu ter que uma ele candidatura postou foto do livro Realismo Capitalismo? Não, mano. Realismo Não vi. Capitalista? Eu tenho esse livro aqui, tá lá em cima. Eu baixei no Kindle, mano, eu já li, velho. Pô, é muito, muito triste o que aconteceu com o autor, tá ligado? Pois é. O livro é triste pra caraca, né? Se tu pegar o livro, pô, Sim. pelo amor de Deus, tu fica deprimido. O livro é muito triste. da esquerda radical, e eu citei, o PCBR não tem ainda registro eleitoral, a gente poderia costurar uma aliança, um acordo político com a UP, com o PSTU, com outros partidos da esquerda radical, da esquerda revolucionária, e lançar candidatura. Não, e tipo, pô, Léo Péricles nunca vai aceitar. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Léo Péricles aceitando O quê? ficar como vice do Jones Manuel. Pela UP, tipo, não consigo Mano, ver, mano. acho muito difícil qualquer partido de esquerda apoiar, tá ligado? Esse projeto do Jones. Porque, tipo É, assim, o... os dias na política do Lula estão contados, né, cara? O cara já tá velho e tal, uma hora ele vai se aposentar. uhum. E qual outra figura de esquerda vai entrar no lugar dele, tá ligado? O Haddad. A- Todos os partidos de esquerda vão querer pegar uma fatia do bolo, tá ligado? Aí, tipo, apoiar um candidato como o João Manuel, que, porra, criou o partido ano passado, tá ligado? Nem criou de verdade. Nem criou de verdade. Tipo, eleitoralmente, institucionalmente, não é nada. O PCBR não é nada. É, é tipo um MBL, o PCBR, pô, institucionalmente. Dá no mesmo. MBL da esquerda. É. É o MBL da esquerda, mano. Gerou polêmica, gerou briga, confusão no Twitter, particularmente, mas não só. Alguns militantes da UP se ofenderam, começaram a me atacar e não sei o que. Não todos os militantes da UP, viu, gente? Um carinho, uma admiração enorme pela UP e tal. E aí, veja, eu acho muito ruim um sintoma de que parece que é um crime fazer um debate sobre a unidade da esquerda radical na eleição, particularmente, mas não só na eleição presidencial. E aqui eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Existe um discurso muito ruim que é falar em abstrato que a esquerda não se une, né? A gente não dá cor a esse discurso, porque esse discurso em abstrato de que a esquerda não se une, normalmente ele visa apagar as diferenças que existem no âmbito do que se chama genericamente de esquerda. Então, nós, do PCBR, e todo o campo de esquerda marxista não é igual à esquerda liberal, né? À centro-esquerda. Então, não dá para falar de uma unidade abstrata entre PT, PSB, UP, PCB, PCBR, PSTU, PDT e por aí vai, porque não é o mesmo tipo de esquerda. Não tem a mesma concepção de tática, de estratégia, de teoria do Brasil, de forma organizativa, de política de alianças e por aí vai. Então, nunca dei corda para esse discurso de unidade abstrata da esquerda brasileira, né? Inclusive, eu acho que é tarefa nossa forçar o debate sobre a diferenciação, mostrar que nós, comunistas, não somos o mesmo tipo de esquerda que é, por exemplo, o petismo, né? Para mim isso é claro. Inclusive eu debati isso no vídeo Extrema-direita, esquerda liberal e esquerda radical. Acho que é esse o título, Maxwell saiu recentemente e coloca aí na tela, por favor. Ao mesmo tempo, é lógico que no campo da esquerda radical, da esquerda marxista, carece de unidade, especialmente no momento eleitoral. A gente consegue estabelecer algumas unidades, muito difícil, diga-se passagem, em construção de lutas, como a luta pelo fim da escala 6x1, que o PCBR vem sendo exemplar, ao meu ver, em buscar a unidade, em buscar a convergência. Mano, tem 5 pessoas do PCBR em cada passeata. Que porra é essa de buscar unidade, mano? Vocês não enchem uma van, mano. Mano, olha só, mas a gente tem que dar o mérito para eles, mano. PCBR é um puta de um nome bom. Eu acho que PCB é muito mais cante, mano. Eu acho que serve muito mais. PCB é muito mais maneiro. É original, porque, porra, PCB, nossa. Dá um tom de verdadeiro, tá ligado? É muito mais maneiro do Sim, que PCBR. Pô, sei lá. Eu gosto de UP também. UP eu acho maneiro. PSTU eu acho paia. PSU é paia. PCO eu acho legal, eu acho legal. Se não fosse a fandom, Pessoal, pessoal não. Pessoal é muito. Dá não. cringe, né, mano? É muito cringe, mano. Pessoal não dá não. Pessoal não dá É não. bicoso. É, não, dá não, dá não. Convergência, em buscar ações comuns. PT é brabo, PT é brabo. PT é bom, PT é bom, PT PT é é bom. muito bom. Eu acho que eles ganharam só por causa do nome. É, mano, Eles com venceram a certeza. disputa do nome, mano.
manter viva e forte a luta pelo fim da escala 6x1, com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário, a tentativa de estabelecer unidades no movimento estudantil, no movimento sindical, nos movimentos de luta, em solidariedade ao povo palestino contra o genocídio praticado por Israel. Então, existe já exemplos de unidade entre a esquerda radical em diversas frentes de luta. Mas no processo eleitoral, essa unidade é muito difícil. E aí, para mim, gente, eu vou falar uma coisa que vai incomodar algumas pessoas, mas para mim tá muito claro, porque a gente consegue, não a contento, presta atenção, não a contento, mas a gente consegue estabelecer unidade no movimento estudantil, no movimento sindical. Não consegue no movimento estudantil, não consegue. Não consegue, falso, isso é falso, isso é falso. Não consegue, mano. Não consegue. Tipo assim, vê se eu tô ficando maluco ou tô entendendo errado. Tipo assim, ele quer deixar claro, né, as diferenças de cada partido de esquerda, de acordo com cada visão, mas ele também quer que esses partidos se unam, Eu acho que é isso, ou mano. não? Eu acho que ele É quer, isso? ele quer que os partidos de esquerda se unam. Assim, eu acho que eleitoralmente é interessante, porque o sistema eleitoral ele foi feito para partido pequeno não vencer. Então eu acho que a esquerda radical fazendo um partido único institucional que serve meio que de apoio para toda a esquerda radical é maneiro. Mas eu acho que isso funciona entre PCBR, o P, forçando um pouco o Sim. PCB, talvez um pouco do PSOL. Agora, começa PSTU, os caras já pensam completamente diferente. Os Completamente. caras já. O PT também. PT, O pô, os próprio caras já PT. tem PC do B, os caras têm uma linha completamente diferente. Completamente diferente. Não, não tem como ter unidade. Assim, eu gostaria, mas não dá. Tipo, vai votar arcabouço fiscal um. Como é que o cara do meu partido vai votar assim? Uhum. Tá ligado? Como é que eu vou ter um partido onde tem gente que vota a favor e tem gente que vota contra, sei lá, fim da escala 6x1, com o argumento de não vamos enfraquecer o governo? Porra, isso não existe. Pô, mas tem partido que se diz de esquerda que é contra da escala 6x1? Pô, abertamente não. Mas, se a base do PT for contra, tu acha que a do PCdoB não vai junto? É, tipo, Uhum. evidentemente que vai. E aí, tipo, como é que tu vai botar essas. Ele nem falou, né, PCdoB, mas, enfim. O que eu acho que é um equívoco também, porque mesmo que os caras sejam bem governistas, eles se declamam marxistas, eles se dizem marxistas, eles estudam a obra de Marx, eles estudam essas paradas, eles só têm uma outra visão. Mas eles são categorizados como a esquerda institucional. E assim, sinceramente, se eles conseguissem trazer o PCdoB para essa união das esquerdas radicais, seria a melhor coisa do mundo. Porque é o único partido com o nome de comunista que elege. É o PCdoB. Doa quem doer. Sei lá. Nos atos de rua, Meio ações de clubista solidariedade ao você, povo mano. Mas é verdade, mano. Nós é quem elege, pô. Quem mais elege além do PCdoB? Ninguém elege. Eu adoraria que a UP elegesse mais do que o PCdoB. É verdade, o PT, mas aí também. O PL também elege mais que o geral. Porra. palestino, Missão. em lutas importantes e por aí vai. Mas por que é tão difícil criar unidade no momento Soberana. eleitoral? Para mim, a explicação aqui é muito simples. No movimento estudantil, no movimento sindical, nos movimentos sociais, nas lutas de rua, a gente tem bases que dependem da nossa resposta objetiva. Então, é muito claro e muito concreto quando a gente vai disputar, por exemplo, um DCE, quando a gente vai pautar um ato de rua, quando a gente vai disputar um sindicato, se a gente não estabelece o mínimo de unidade, a gente vai perder para os pelegos, a gente vai perder para uma entidade patronal, por exemplo, e a gente tem bases ali significativas que pressionam por essa unidade, que questionam. Ele falando do DCE da UJC como se não tivesse tido um escândalo de rifa falsa. Tipo, não teve uma parada assim de escândalo de rifa falsa? Mano, eu adoro o João de Manuel, acho a atuação dele braba. Agora, porra, passar pano para o JC é foda. É foda. Não, é muito. É foda. Não, por exemplo, políticas de autoconstrução que prejudicam o objetivo tático ali colocado. Então fica mais fácil numa disputa de comune, numa disputa sindical, num ato de rua e tal, estabelecer uma unidade, porque existe uma pressão objetiva de bases sociais
para, ainda que seja uma simulação, inclusive, ainda que, por exemplo, na hora do ato de rua seja uma briga imbecil, o carro de som, para ver quem fala mais, para ver quem tem mais fala e por aí vai, mas existe uma pressão objetiva para que se estabeleça o mínimo de unidade, perfeito? Como a esquerda radical é, no Brasil, nos últimos anos, irrelevante no processo eleitoral, esta pressão não existe. Esta pressão não existe porque a esquerda radical, no processo eleitoral, e aqui falando especificamente da eleição presidencial, ela é irrelevante. Por ser irrelevante, não existe pressão nenhuma de bases sociais, de pessoas simpatizantes, de pessoas próximas e por aí vai, para que se estabeleça um mínimo de unidade, porque ninguém dá muita relevância, ninguém dá muita importância às candidaturas da esquerda radical nos últimos anos no Brasil. Particularmente, a dinâmica tem sido cada partido lança sua candidatura e dialoga única e exclusivamente com a sua base social já construída. É uma candidatura meramente de autoconstrução e que acaba não tendo nem sequer um peso médio no debate público nacional e na consciência da classe trabalhadora. E se justifica essa irrelevância com base numa crítica estrutural. O sistema eleitoral é burguês, fato, e o sistema eleitoral faz de tudo para esconder as candidaturas que não são do sistema, que é fato. O sistema eleitoral burguês exclui os partidos comunistas. Pô, mas sabe o que eu acho? Eu acho que um dos problemas desses partidos é que eles têm um nome muito forte, um nome que com certeza consegue alguma coisa. E ao invés de eles colocarem, sei lá, um Léo Péricles pra virar um deputado, pra virar um senador, pra virar um vereador, eles botam pra presidente que não vai ganhar, mano, não vai ganhar. Tipo, não vai ganhar pro presidente. Cara, tipo assim, mas a estratégia deles. Tipo assim, a UP teve muito mais conhecimento, mais reconhecimento, né? As pessoas sabendo mais da UP quando o Péricles se candidatou, tá ligado? É, esse ato foi mais estratégico do que realmente uma ambição, sabe, por trás. Porque, porra, no, no estado burguês, dificilmente um comunista vai ganhar para presidente, tá ligado? E eles sabem disso. Pô, mas tu não É mais acha para as pessoas que. saber, é mais para as pessoas saberem da existência do partido. Mas tu não acha que é muito mais produtivo o cara entrar em alguma coisa de fato, conseguir fazer um puta mandato, assim, passar projetos de lei foda pra caralho, tipo, conseguir uma parada muito foda, tipo, pautar debate na Câmara, conseguir um apoio político, e aí quando o cara fosse candidato pra presidente, ele já fala, ó, olha como é que eu fui como deputado. Olha como é que eu trabalhei aqui. Porque é isso, tipo, o que que o Péricles tem pra falar de experiência? Luta sindical. Mano, a maior parte da sociedade não tá nem aí pra sindicato. Não tá nem aí pra sindicato. Não, não tá nem aí, Mas mano. tipo assim, mas tipo assim, é... Olha só, pede que se candidata para presidente e tal, e algumas pessoas ficam sabendo da existência dele, da UP, e tem mais chance de, por causa disso, ele ganhar para deputado, tá ligado? E poder conseguir, desse jeito, conseguir fazer um mandato foda. Não, tudo bem, Faz sentido, eu né? só não acho que ele vai se candidatar pra deputado nessa eleição. Eu acho que vai ser presidente de novo. E aí vai ser isso, vai ter um número um pouquinho melhor do que na última eleição, mas ainda irrelevante, completamente irrelevante. É o que eu acho que vai acontecer. O máximo vai ser um Léo Péricles como presidente, Jones como vice. E aí, sei lá, uma galera vai votar no. Eles vão conseguir um pouquinho mais de espaço por causa do Jones, sei lá. E mesmo assim, enfim, não consigo. Não consigo ver vingando essa estratégia de ficar colocando pra presidente. Porque, porra, o Lula antes. Beleza, o Lula não foi deputado, se eu não me engano, ele foi direto presidente, né? Só que, Mas é um mano, caso. o Lula é o cara era o cara, era o rosto do sindicalismo, né? Na época dele. Porra, o cara Tem era. aquela foto foda. É, tá ligado? O cara era o rosto. Tipo, Jones Manuel é o rosto do quê? Do webcomunismo brasileiro? Porra, pelo amor de Deus, não fode, né? Isso, ó, as farpas, mano, as farpas. Dos debates eleitorais, do financiamento robusto de campanha, fato, fato, fato. Só que o debate sobre a dinâmica restritiva do sistema eleitoral burguês não explica a irrelevância, explica a gente não ser competitivo no sentido de entrar para ganhar.
E aqui eu vou, mais uma vez, dar o exemplo que eu sempre dou, que eu acho que se confunde propositalmente coisas diferentes. Vamos lá. Veja, no capitalismo, no sistema eleitoral burguês, o normal, isso é normal, que os partidos revolucionários não sejam competitivos eleitoralmente como é, por exemplo, um PMDB, um PSD, um PP, um Republicanos, um PT, um PSB. É normal, é esperado. A lógica de funcionamento do sistema político burguês privilegia a ocupação de postos governamentais, a eleição de cargos eletivos de figuras adaptadas ao sistema político burguês. Então, nesse sentido, quando você for olhar a competitividade dos candidatos e partidos, é correto você fazer uma crítica à dinâmica própria da estrutura do sistema capitalista, né? Do seu sistema político que funciona, repetindo, estruturalmente para que a hegemonia burguesa na dinâmica político-eleitoral se reproduza. Massa, massa. Mas isso não explica a irrelevância. Por quê? Mais uma vez, o exemplo que eu sempre dou. Vamos pegar aqui Pernambuco. Pernambuco é um estado com quase 10 milhões de habitantes, né? Recife tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Aí vamos imaginar, por exemplo, um partido político revolucionário que lança uma candidatura a prefeito, beleza? Prefeita de Recife, beleza? Recife tem mais de 1 milhão de habitantes. Vamos lá. Considerando que Recife tem mais de 1 milhão de habitantes, se essa candidatura ela tem só 1.000 votos, ela é irrelevante. Se ela tem 2.000 votos, ela é irrelevante. Se ela tem 3.000 votos, ela é irrelevante. Se ela tem 5.000 votos, ela ainda é irrelevante, mas opa, começou a fazer um barulhinho ali. Se ela tem 10.000 votos, ela é uma candidatura pequena, mas não é irrelevante. Entendeu? Porque partindo do pressuposto que a gente está falando aqui de uma campanha militante, de uma campanha que não vai comprar voto, que não vai fazer acordo espúrio, que não vai fazer negociata safada com um vereadorzinho, estou falando aqui de uma campanha militante, né? Uma campanha ideológica, uma campanha de mobilização, de conscientização. Se ela tem 10.000 votos, essa candidatura já não é mais irrelevante, ela é pequena, perfeito? Se essa candidatura tem 50.000 votos, ela continua não sendo competitiva, ela não vai ganhar, ela não vai para o segundo turno, mas é uma candidatura que está transitando de pequena para média. Não é irrelevante. Se essa candidatura tem, presta atenção aqui, se ela tem 80.000 votos, é uma candidatura forte, é uma candidatura de tamanho médio, que não vai ganhar, não vai para o segundo turno, mas não é irrelevante. Entende? Então, a crítica estrutural à democracia burguesa justifica a gente não ser competitivo no sistema eleitoral. Não justifica a gente ser irrelevante. Entenderam a diferença? Então, assim, não dá só para dizer, que isso é culpa do sistema capitalista. Por causa do sistema capitalista, a gente só teve 2.000 votos. Tá errado, tá errado. Não é o sistema capitalista que explica a gente ter 2.000 votos ou 10.000 votos. 2.000 votos ou 20.000 votos. É também o nosso trabalho político, a inserção, a capacidade de tocar campanha direito, a comunicação, encaixar o debate político nas necessidades imediatas da classe trabalhadora, de conseguir fazer uma campanha que acerte no básico e por aí vai. Então é simplesmente falso que nós somos irrelevantes só por causa da dinâmica do sistema eleitoral burguês, da exclusão de debates, da falta de financiamento, do papel que tem, por exemplo, cargos comissionados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais na campanha dos partidos burgueses. Isso é simplesmente falso. A gente é Eu concordo com o que ele tá falando, e isso vai um pouco naquilo da UP, porque eu vi muita gente da UP usando esse argumento na época da eleição para justificar a irrelevância deles. Eu vi muita gente da UP usando esse argumento aí de é porque o sistema Cara, burguês, capitalista. cara, tipo assim, na minha visão não é, tipo, muito. Não tá muito errado pensar nisso, tá ligado? Porque, porra, o Jornal Nacional entrevistou o Péricles, por exemplo. Não, tipo, eu não acho que eu não acho que isso deixe de ser uma questão, eu acho que isso é um fator. Mas isso é um fator, tipo, dado, é fixo, é estático. Beleza, tu vai ficar reclamando disso? Tipo, não. Beleza, isso aí é dessa forma. Tá bom, o que que a gente vai fazer a respeito? O que que vai fazer, Tipo sabe? assim, eu, eu diria que é uma das causas, mas também não é uma coisa, um fato, tá ligado? É só isso, entendeu? Sim, Eu acho que tem outras sim, questões. sim. E eu acho que a galera privilegia muito esse lado. Que é cômodo, né? Tipo, não é culpa nossa. Tipo, é culpa do sistema. Terceiriza a culpa, né? É cômodo, tá É ligado? muito fácil, né, falar que. É. relevante no debate eleitoral porque a gente faz campanha ruim. As campanhas são péssimas, elas são toscas, a comunicação é ruim, as propostas são ruins, a seleção dos candidatos não é boa. Enfim, disclaimer, eu tô citando a UP porque, porra, a UP foi a única candidatura de esquerda radical minimamente existente. Sofia Manzano, gente, pelo amor de Deus, isso daí não é esquerda radical, rapaziada. Isso aí não dá, né? A dinâmica de construção de programa não é boa, a estratégia de campanha não é boa, nada é bom. Na eleição do ano passado,
fazendo debate eleitoral aqui, muita gente ficou incomodada, nem todo mundo, evidentemente, de várias organizações de esquerda, quando eu falei isso. Veja, no meu partido, no PCBR, teve um camarada que eu respeito bastante, é por isso, inclusive, eu evitei responder ele e tal, mesmo ele me atacando. Teve um camarada que disse que era desvio burguês eu falar que numa campanha eleitoral você precisa Acho que não. pensar em como você se apresenta para o público em termos de roupa, em termos de aparência, como é que você quer dialogar. Porque, por exemplo, veja, o camarada considerou que isso era desvio burguês, viu? Desvio burguês é assim, veja, eu fui candidato em 2022, né? Eu sou um cara jovem, em 2022 era mais ainda, né? Tinha só 32 anos. Aí em 2022, eu preciso pensar, eu quero disputar voto só da juventude ou eu quero disputar voto também da classe trabalhadora na casa dos 35 a 60 anos? Veja, se eu quero disputar esse voto também, se eu quero ter a atenção das pessoas, se a gente quer fazer com que a mensagem política chegue a essas pessoas, a gente não pode negar um papel da estética, um papel da imagem. Então, por exemplo, se eu chego com cabelo black power gigantão e com a barba gigantesca, isso tem impacto em recepção de público. Então, um público mais velho vai ter resistência sim a ouvir a mensagem. Ponto. Isso tá dado. Isso tem 1 milhão de pesquisas confirmando, né? Então, quando eu, por exemplo, vou para a eleição com o cabelo mais curto e com a barba feita, como eu tô agora, eu disputei a eleição mais ou menos com esse tipo de barba, isso é pensando também na capacidade de prender a atenção de um público mais velho, que se eu tivesse com um black power, com um barbão do fim do mundo, teria menos disposição para me ouvir, né? E aí, para alguns camaradas, fazer esse debate sobre imagem, sobre estética, sobre semiótica e por aí vai, é desvio burguês. Não, porque campanha comunista basta fazer trabalho de massa que as massas vão votar. Isso não é verdade, né? Então, veja, há uma resistência tão grande para se estabelecer uma unidade nas esquerdas radicais no debate eleitoral, porque a gente é irrelevante no debate eleitoral, aí se cria um justificacionismo. A gente é irrelevante porque o sistema é burguês, o que não é verdade. O sistema ser burguês, repito, explica a nossa baixa competitividade eleitoral. São coisas diferentes. E aí, a partir disso, já que a gente é irrelevante, já que a gente não vai ter capacidade de pautar minimamente o debate público, vamos usar a eleição só como autoconstrução, né? Então vamos lançar só o nosso candidato que vai dialogar com a nossa base. Se a eleição for positiva, vai ter 10, 100, 200, 500 recrutamentos e tá ótimo. Veja, eu vi isso Que de foi o que perto, de aconteceu. dentro, na época que eu era militante do PCB, né? Eu já contei isso aqui várias vezes. No debate eleitoral do PCB, para 2022, eu defendi que a gente deveria ter apoiado o Leonardo Péricles para presidente em 2022. Em troca, a UP apoiaria nossos candidatos a governo do estado, nos estados que a gente considerava estratégicos, né? São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. E aí, a ideia era ganha o PCB e ganha o P. Ganha o P consolidando o Leonardo Péricles como uma liderança política nacional e a candidatura dos comunistas. Ganha o PCB fortalecendo lideranças locais, que inclusive a tática que eu propunha era que todo candidato a governo do estado em 2022 fosse candidato a vereador em 2024. Não deu para fazer isso, o PCB rachou, a história vocês já sabem, só que veja, isso não foi aceito, né? Isso não foi aprovado. A direção do PCB não tinha disposição, não botou a proposta para frente, por parte da UP também não tinha disposição. E aí como é que foi o negócio? Cada um lançou sua candidatura, foram candidaturas do ponto de vista do debate público irrelevante, ainda que tenha contribuído no levantamento de algumas pautas, como a redução da jornada de trabalho, mas do ponto de vista do debate nacional foram irrelevantes, é isso. E cada organização comemora no final os recrutamentos. Então, por exemplo, na reunião de avaliação do PCB, depois da eleição, estava a maioria dos dirigentes comemorando que a gente tinha crescido em 20 mil votos no Brasil inteiro, viu? Votos para governador. A gente tinha crescido em 2022, comparado com 2028, 20 mil votos. E que tinha 7, 8 mil pessoas que estavam buscando o PCB para militar depois da eleição. A UP também cresceu pra caramba depois da eleição. Tem uma porrada de gente que tá vendo esse vídeo que provavelmente se aproximou da UP porque viu a campanha do Leonardo Péricles. Só que aí, veja, é isso, gente. Essa é a tática. A tática é não ter relevância nenhuma num debate político e eleitoral do Brasil em 2026. Cada organização lança seu candidato, faz uma campanha em si mesmada, uma campanha para si. Isso não vai ter peso nenhum no debate, na formatação da consciência, nos rumos da disputa política eleitoral do Brasil. Ao final do processo, cada organização comemora que vai recrutar mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, mais 4.000 cabeças e feito. Veja, se for isso, eu preciso dizer claramente, a esquerda radical está sendo irresponsável. Ela está sendo, inclusive, cômoda, né? Acomodada. Porque está fazendo o que faz há anos, o que não vem dando certo, mas aí é isso, ninguém abre mão do seu lugar cômodo e não mostra nenhuma capacidade. Eu acho que facilmente dá para a gente substituir esquerda radical, a qual ele se refere, ao webcomunismo. Pois é, mano. Essa é a pica, mano. Essa é a pica. Que os caras estão falando sobre o webcomunismo, mano. Tipo, ele. Me fala aí uma pessoa da esquerda radical que o Jones Manuel considera que não seja do webcomunismo. Léo Péricles, tá? Beleza. E aí? De fora. Quem mais? Sofia. Pô, A Sofia. que ele considera, que ele acha minimamente competente
Pô, é tudo webcomunismo, mano. É tudo webcomunismo. E tudo bem, tem que ter do webcomunismo mesmo, mas tem que ter de fora também, rapaziada. Pô, o João, o do Dom João hipotético, a Dona Maria hipotética não vê YouTube, pô. Não vê, fica no WhatsApp. Tipo, é foda. De mudar sua É, posição no debate político brasileiro. Não demonstra capacidade de ousar sair do lugar de irrelevância do debate político brasileiro, no processo eleitoral. Então, hoje, qual é o melhor caminho, o caminho mais factível para a gente sair desse lugar de irrelevância? Parece que são 2 passos. É construir a unidade e qualificar do ponto de vista técnico, do ponto de vista político e do ponto de vista comunicacional as campanhas, para que não sejam as aberrações que aconteceram no passado. A época, por exemplo, que eu era militante do PCB, tinha a campanha do PCB, porra, que a propaganda eleitoral era um senhor de idade numa casa chique, com a biblioteca gigantesca atrás, com o hino da União Soviética tocando no fundo e falando alguma coisa lá. Veja, isso atrai quem? Isso atrai quem, sabe? Então, veja, é preciso dizer isso muito claro. Se a esquerda radical, em 2026, ela não conseguir construir a unidade e não conseguir qualificar suas campanhas eleitorais, qualificar do ponto de vista técnico e político, é preciso dizer muito claro que a esquerda radical mostra que não tem capacidade de disputar a hegemonia. E aí não dá para dizer só que o PT continua mandando na esquerda brasileira, na classe trabalhadora brasileira, porque ele não deixa surgir nada em volta. É preciso apontar também para a nossa incompetência. É preciso apontar para o sectarismo, né? Para a falta de capacidade de estabelecer unidades mínimas, de conseguir pensar na construção de campo político. Ó, vamos estabelecer o mínimo aqui de unidade para algo que seja bom para o campo marxista brasileiro. Isso não significa ausência de disputa, isso não significa que não existe rivalidade, que não existe discordância entre as organizações. Mas, tipo assim, sério mesmo, a gente não consegue estabelecer o mínimo de unidade para crescer o campo marxista? É isso mesmo? E aí, veja, eu consigo falar isso com tranquilidade porque eu venho exercendo isso aqui no Farol Brasil, né? O Farol Brasil foi criado esse ano. O Farol Brasil, ele abre espaço para todo mundo da esquerda brasileira, inclusive da esquerda radical brasileira. Então, assim, vem aqui camaradas do PSOL, das alas esquerdas do PT, do PCdoB, de ala esquerda do PDT, né? Os camaradas da PR, pessoal trotista, do MRT, do PSTU, pessoal da UP já veio aqui, né? Muitos, inclusive, o Léo Péricles, eu repito, ele já foi convidado 1000 vezes, né? Ele não veio porque ele não quis. E tudo bem. Eu nem vi o Léo Péricles dando qualquer tipo de declaração pós-eleitoral, tipo, qualquer coisa. Assim, eu também não sou o maior. Com certeza ele o fez, né? Com certeza, mas não vi nada que viralizasse do Léo Péricles desde que acabou a eleição. Tu lembra de algum vídeo do Léo Péricles, assim? Alguma entrevista que ele cara, deu? é. Porque eu acho que teve, mano. Acho que teve sim, velho. Tipo assim, não viralizando assim, tipo, milhões de pessoas, mas ele já deu algum. Já falou algumas coisas Aham. Não, com certeza sobre falou, a não eleição. duvido. Mas, pô, não Tipo, vejo nada. viralizar assim. É porque parece que eles só aparecem de fato próximo da eleição, mano. Próximo da eleição. Sim. Enfim, então, acho que acho que isso aí é mais culpa da equipe de comunicação da UP do que do próprio Léo Pérez. Ele não é obrigado a vir, Com não. Mas assim, certeza. já foi convidado. Inclusive, aqui no Farol Brasil, veio gente, inclusive, que vive metendo pau em mim. E tudo bem, é política editorial da casa, viu? Então, por exemplo, se você for lá no site MRT, do Esquerda Diário, tem um bocado de texto descendo um cacete em mim. E tudo bem, é texto teórico, eu discordo das simplificações, em alguns pontos até mentiras, mas tudo bem. É isso, tudo tranquilo, tudo tranquilo. O pessoal da MRT vem aqui no Farol Brasil. E é isso, vai continuar vindo. Já veio gente aqui no Farol Brasil, inclusive, que fez ataques pessoais contra mim, sabe? Eu não vou citar nome porque a galera vai fazer treta e tal. Mas enfim, já veio gente aqui que fez ataques pessoais contra mim e vem. Aqui no Farol Brasil só tá banido o pessoal do PCO, né? Que aí, porra, gente, pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Mas assim, a gente Eu vem conseguindo, por concordo. exemplo, exercitar isso aqui, veja, a gente tem discordância. A gente tem discordância tática, de estratégia, de leitura política, de leitura internacional, e Ucrânia, e Cuba, e China, e Vietnã, e Venezuela, tudo certo. Mas veja, isso impede da gente unir forças num espaço comum para fazer um debate político e comunicacional crítico em defesa das pautas da classe trabalhadora no Brasil de hoje, como é o Farol Brasil, não. Então eu me sinto muito tranquilo para dizer que não é negando a divergência, não é negando as disputas, é dizer que dá para estabelecer um mínimo de unidade e eu acho que o Farol Brasil, quem acompanha, tá vendo que é uma prova concreta disso, né? Tá vendo que é uma prova concreta disso, que é um espaço de unidade, em que vem todo mundo da esquerda brasileira, que tem compromisso com a classe trabalhadora, que tem compromisso com lutas do nosso povo, com pautas importantes, que tem que contribuir, sabe? Porque, veja, e aí caminhando até pra conclusão, vamos pegar os resultados eleitorais aqui. Na eleição de 2010, né? Presencial, veja quais foram os resultados eleitorais. O Zé Maria, do PSTU, teve 84 mil votos, o Ivan Pinheiro, do PCB, teve 39 mil votos, e o Rui Costa Pimenta, do PCO, teve 12 mil votos. Você junta
os votos do PSTU, do PCO e do PCB dá um pouco mais que 100 mil votos. Nessa eleição, Plínio de Arruda Sampaio teve 888 mil votos, né, que é uma candidatura bem de esquerda do PSOL à época. Aí a gente vai para 2014. 2014, a Luciana Genro teve 1.600.000 votos, uma boa votação, diga-se de passagem. De novo, o José Maria foi o candidato, teve 91 mil votos, deu uma crescida, né? O Mauriase teve 47 mil votos, também deu uma crescida comparado com a eleição passada, e o PCL ficou estagnado com 12 mil votos. Aí na eleição de 2018, né, o Guilherme Boulos foi apoiado pelo PCB, se eu não me engano, pelo PCR também, não sei se existia já o P, creio que sim, mas acho que foi apoiado. O Guilherme Boulos teve só 600 mil votos, fez uma péssima campanha, inclusive menos votos que o Plínio de Arruda Sampaio teve em 2010, né? Vale dizer. E a Vera Lúcia do PSTU teve 55 mil votos. Veja que de 2014 para 2018, o PSTU perdeu quase 40 mil votos, né? E aí, em 2022, você teve o seguinte cenário. O Léo Péricles teve 53 mil votos, a Sofia Manzano teve 45 mil votos, a Vera Lúcia, do PSTU, teve 25 mil votos, e junta aqui a votação do Léo, a votação da Sofia e a votação da Vera Lúcia. Sabe qual é o resultado disso aqui, gente? É um pouco mais que 100 mil votos, é basicamente a mesma votação de 2010, né? Inclusive, o Maxwell, faz uma continha certinha aí, bota os números na tela, juntando a votação do PCB, da UP, PSTU e por aí vai 2010, 2022. É basicamente o mesmo número de votos. E aí será possível que mais 10 anos depois faz sentido a gente ter o mesmo número de votos para a eleição presidencial? Isso indica que alguma coisa está errada, né? Assim, isso indica que a gente não está fazendo bem, né? E aí, vamos ser muito sinceros aqui. Se não rola unidade da esquerda radical no processo eleitoral, é porque a irrelevância faz com que a gente não seja pressionado por bases sociais para estabelecer unidade, e aí cada um foca única e exclusivamente na autoconstrução, fazendo uma campanha mais ruim do que a outra. É isso mesmo? Isso vai ser mantido? Isso vai ser a tendência para ano que vem? Se isso vai ser mantido, gente, é uma confissão da esquerda radical, pelo menos nesse momento, né, nessa conjuntura de algumas dessas organizações, que não há nenhuma capacidade de disputar a hegemonia da classe trabalhadora, de se colocar como uma alternativa política e histórica ao petismo, né? Porque se a gente não consegue estabelecer uma mínima unidade e qualificar uma campanha eleitoral, como é que a gente acha que vai dirigir a classe trabalhadora em prol da Revolução Brasileira, sabe? Então, assim, esse vídeo é um chamado à responsabilidade, é um chamado a sair do sectarismo. E aí, Jones está dizendo que o PCBR é o melhor, é o que sempre faz unidade, não estou dizendo isso. Agora, o que eu sei concretamente é o seguinte, veja, na eleição 2024, o PCBR não tinha registro eleitoral e a gente fez política eleitoral apoiando, né? No meu canal, inclusive por deliberação do partido, eu gravei um vídeo indicando voto em vários lugares do Brasil, né? Inclusive, Maxwell, eu não vou lembrar o título desse vídeo, mas eu acho que tu vai lembrar, se não lembrar, me pergunta, coloca aí na tela. Nesse vídeo foi indicado voto a vários camaradas da UP, do PSTU, das alas esquerdas do PSOL, sem problemas, né? Acho que assim, a gente tem o critério da prática de dizer assim, ó, em 2024, nós não podíamos lançar candidatura e não fizemos pressão em ninguém para abrir o espaço para a gente lançar candidatura e a gente apoiou sem problema candidaturas da UP, candidaturas do PSTU, candidaturas do PSOL, perfeito? Acho que esse argumento está dado. Então, o PCBR é uma organização que surge de um racha do PCB, da sua ala esquerda. A primeira eleição que a gente participou foi a de 2024. A nossa prática tá aí para provar, sabe? Então, vamos fazer esse debate. E aí, veja, é um problema, inclusive, se estabelecer uma mesa de debate entre as organizações de esquerda marxista do Brasil para debater a eleição e, por exemplo, propor uma dinâmica de debate de primárias. Pô, o pica é o PCBR querer sentar numa mesa de negociação achando que tá em pé de igualdade com a UP, tendo 15 militantes e a UP tendo, pô, muito mais, mano, muito mais. A UP é muito maior que o PCBR, mano. Vocês não têm essa pica aqui que vocês acham que vocês têm, mano. Tipo, tira o Jones Manuel do PCBR, sobra o quê? Sobra o quê? O que que sobra? O que que sobra? Sobra nada, sobra nada. Sobra nada, it's over. It's over. Sobra nada, mano. Brutal. Caralho, tipo, porra. Debate nacional para escolher uma candidatura unificada. Cara, Assim, é passa possível fazer isso? muita sensação de que, porra, o PCBR chegou agora e já quer sentar na janela. É, mano. Mano, tipo assim, é o objetivo de todo partido de esquerda ocupar um cargo político, tá ligado? Ainda mais quando o partido tem posições mais radicais do Sim. que a esquerda clássica do Brasil, tá ligado? E assim, querendo ou não, é fácil você criticar quem tá tentando há mó tempão se você não tá tentando há mó tempão. Tipo, você não tá. Sim.
É tranquilo, tipo, ele mostrou dados, tal, etc. Tá, mas cadê os dados do Jorge Manuel, mano? Cadê? Esses dados não. Ele teve uma eleição pra governador e, assim, foi legal, mas foi irrelevante, assim, ele não fugiu da regra. Quando ele tentou pra governador de Pernambuco, não fugiu da regra da irrelevância da esquerda. Sim, sim. Tipo, entendo que nisso pode ter uma autocrítica, mas, assim, ele tá se colocando num espaço que, não sei, mano. Ele fez a mesma coisa que os partidos que ele tá criticando agora, né? Pois é, e assim, espero que, pô, me prove errado, assim, nossa, espero que daqui a próxima eleição vire presidente, mas, sei lá, sabe? É um problema sério, é um ataque à organização, tipo assim, não dá não para fazer uma mesa de debate e a partir de consultas bases, de mobilização e por aí vai estabelecer uma candidatura unificada, eu não acho que isso seja um problema. É um problema? Mas Deixo eu algumas concordo com provocações isso, assim para a deveria gente mesmo. pensar os rumos, né, da construção de uma esquerda marxista, revolucionária e anti-imperialista no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, esse vídeo. É isso. Considerações finais, mano. Considerações finais? Mano, eu acho que ele tá certo. Eu acho que é isso, tem que ter unidade mesmo, assim, até pela necessidade do sistema eleitoral. Eu acho que tem que ter uma unidade maior, mas é muito difícil, é muito complicado. Muito, mano. É muito complicado. E o cara que tá pautando isso, o partido que tá pautando isso, ser um partido que nem tá institucionalizado, nossa, atrapalha muito, tipo. Porque, tá, já tem um tempo que esse vídeo foi lançado, tem o quê? Não tem tanto tempo assim. 4 dias. Mas o Johnny já tá pautando esse debate aí dele ser presidente há mó tempão. Quem você viu de qualquer outra organização falando sobre isso? Eu não vi ninguém, mano. Eu não vi ninguém. Ninguém- Não vi ninguém. Não vi ninguém sequer falando sobre unidade. Pelo contrário, assim, os web comunistas do Twitter estão falando como é um absurdo, porque a UP é muito diferente do PCBR. E o PSTU, mano, o PSTU nem se dispõe ao papel de mostrar o quão diferente é, porque é, mano. Que é. Eu não conheço ninguém do PSTU que é minimamente parecido com o Jones Manuel. Tipo, se o Jones Manuel tentar implementar o programa dele, vamos supor, ele vira presidente. Ah, aí começa a estatizar as coisas. Ah, aí começa a puxar cadeias de rádio. Ah, aí começa a puxar conflito de classe. Eu não acho que ele vai pautar revolução. Não vai pautar revolução, ele vai pautar reforma. E aí, beleza, podem ser reformas mais estruturantes, mas não vai pautar revolução. E se não pauta revolução, o PSTU já tá fora. O PSTU já tá completamente fora. PCB, tu acha que o PCB vai se aliar a um racha do PCB? Tipo, porra, não existe. Vocês racharam com os caras e querem fazer candidatura unificada? Pô, eu não vejo isso acontecendo. No máximo com a UP e num ambiente em que eu vejo o PCBR junto com a UP junto, a UP domina. A UP que manda, porque ela que tem de fato a capacidade institucional. Então ela tá nessa vantagem. Enfim, acho que essas são as minhas considerações finais. Alguma consideração final? Não, mano, eu concordo com tudo que você falou, mano, agora. Se eu for falar, eu vou falar basicamente a mesma porra. Então é isso, mano. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que tenham curtido. E se ligue aí para próximos vídeos. Valeu!